Salve pessoal, beleza? Estamos aqui no servidor chinês para falar sobre o Hades, cuidados, counters, forma de jogar com ele, etc, porque vocês têm me pedido muito. Quero pedir a vocês que se inscrevam no canal, deixem um like, comentem e compartilhem. Só que antes, eu quero falar para vocês sobre as promoções que estão rolando agora na Jolimax, onde todos os packs mais importantes estão saindo a 16% de desconto, tá? Todos eles, sem exceção, com 16% de desconto. Lembrando a vocês que a Jolimax é a parceira oficial do Sensei Lendas da Justiça, do Honor of Kings, Mobile Legends e muitos outros jogos. É o local mais prático, fácil e seguro de você estar efetuando as suas compras. É o local mais rápido, sempre está tendo promoções muito boas, sempre está tendo aí eventos e descontos muito bons, então corre lá, não perde a oportunidade, tá? Não perde a chance. O link vai estar aqui na descrição deste vídeo. Bom, gente, o Hades ele é um personagem que veio tanque, tá? Ele mexe com vida máxima e o Hades ele não tem limitação para o que ele faz. Logo, quanto mais tempo ele ficar em campo, mais forte ele vai ficar e mais frágil o time inimigo vai ficar, porque ele vai roubar muita vida máxima do time inimigo, tá? Isso aqui combado com Pandora e com Thanatos, cara, é bem chato mesmo. Porque Pandora reduz a vida máxima, o Hades come a vida máxima e o Thanatos negativa o HP máximo, então... cara, é bem chato, tá? Dá um combi meio legal. Mas enfim. O Hades, ele é um personagem excelente. Veio tanque, só que ele não se dá muito bem jogando no front. Principalmente na primeira posição, porque ele vai tomar dano de 3 ali diretamente. E quase sempre isso vai acabar com ele. Apesar de ele ter muito HP, a defesa do Hades é considerável. Só que não é lá essas coisas. E ele pode... muitas vezes acaba morrendo muito fácil de acordo com o posicionamento que você colocar. O posicionamento para o Hades é uma das coisas mais importantes que você pode estar fazendo. Então pode definir ali você vencer a batalha ou você perder porque você está matando o seu boneco, tá? Tem que ter um cuidado também com personagens, tanto do seu time quanto do time aliado, que podem atrapalhar as aberturas de plano do Hades, porque ele é um personagem que depende muito dessas skills, tanto da skill da barreira quanto da skill do Eclipse. Ele é muito dependente, então você tem que ter muito cuidado com o Hades nessa questão. Alguns personagens que vão atrapalhar muito o Hades, majoritariamente, acho que os dois que mais vão dar trabalho pro Hades são o Shijima, porque ele foi feito para dar counter no Hades, e o Shura Divino. Principalmente se o seu Hades estiver ali numa posição favorável para o Shura, na área de ataque dele. Porque o Shura Divino ele vai cortar os planos do Hades, vai cortar os planos dimensionais e vai atrapalhar bastante ali o Hades. Fora que o Shura vai se buffar com as aberturas de plano do Hades e vai ficar ali cada vez mais forte acumulando os stacks de espada. Outros dois personagens que são a dor de cabeça garantida para o seu Hades. Um deles, o Hades é counter dele, mas se na situação tiver ali um mau posicionamento, ele vai atrapalhar muito o seu Hades, tá? Vamos falar aqui o primeiro. O primeiro deles é o Minos. O Minos ele é um personagem que ele é pura dor de cabeça pro Hades. O Minos ele sempre vai linkar o fio do inferno direto no Hades. Pode ter 50 bonecos lá, ele vai direto no Hades. Isso combinado com o mau posicionamento, o Hades vai tomar o dano que o Minion está recebendo, vai tomar o dano que os outros bonecos estão batendo nele e provavelmente ele vai morrer muito rápido, tá? Isso é muito problemático pro seu Hades. Outro personagem aí que atrapalha muito o Hades é o Seiya Divino. O Hades ele é counter dos 5 Blood Boss divinos, ele é counter de Athena, ele dá counter em Artemis, ele dá counter na maioria dos bonecos do meta. Só que mau posicionamento e dependendo da situação e do time adversário, ele também vai sofrer para os próprios bonecos que ele dá counter. O Seiya Divino na reta do Hades é um problema muito grande. Vai desativar a barreira, vai desativar a passiva de imunidade à morte dos aliados e isso aí vai ser bem problemático para o Hades em geral. Porque o Hades, por mais que os aliados estão imunes à morte, ele não está imune à morte. Se ele morrer e a vida dos aliados zerar, todo mundo vai morrer junto. Todo mundo vai embora junto com ele. Então, Seiya Divino na cara do Hades é problema. E é uma das formas de você dar counter no Hades. Você quer dar counter no Hades e atrapalhar o time inimigo? Nossa, tem Ikki Divino, tem Shun Divino, tem Poseidon. Bota o Seiya Divino na cara do Hades. Pode fazer isso e depois posicionar o seu time certinho aí de uma forma boa, de uma forma bem consistente. Que você vai ali vencer o time inimigo tranquilamente.
Uma vez que você atrapalhou o Hades, você atrapalha toda a escalação do time inimigo. Porque apesar do Hades encaixar muito bem em qualquer composição, a partir do momento que você põe ele numa composição, a composição vira o time do Hades. Não vira um time com o Hades, vira o time do Hades. Porque ele se beneficia de muita coisa. Ele depende muito do time também. Então, atrapalhou o Hades, quase sempre você vai atrapalhar todo o time. Agora aqui a roda do destino dele, vou mostrar aqui pra vocês rapidinho, que tinha muita gente me perguntando. Mas é bem simples. Hades com Pandora, ela reduz ali a quantidade necessária de Cosmo para ele soltar o Ultimate em até 30% no nível máximo. Hades com Hypnos e Thanatos, eles aumentam a vida máxima do Hades em até 24% no nível máximo. Isso aqui para ele é excelente, tanto o vínculo da Pandora quanto do Hypnos e do Thanatos, porque ele vai se beneficiar muito desses vínculos. E aqui do Athena e do Poseidon, que eu não acho tão importante assim, mas é um vínculo bom se você quiser maximizar, se você tiver pedrinha para botar aí você que sabe que é errado seu querer. Eles aumentam ali o ganho de Cosmo do Hades em até 18%. Vamos falar aqui agora sobre as cartas pro Hades. Normalmente carta dele padrão, velocidade e defesa. Não tem muito pra onde correr. Eu tô aqui usando algumas cartas tapa-buraco, porque as cartas que eu realmente quero colocar nele eu ainda não tenho pra pôr. Ou seja, eu tô usando a carta dele, a carta exclusiva do Shun Hades, que é pro Hades, ou seja, bate ali dano real no ataque básico. A minha tá batendo aqui 5%, vou tentar maximizar ela pra pegar os 9% ali de dano real. Leão de Fogo, muito importante pro Hades, porque ele tem skill de abertura, ele precisa de velocidade no começo do jogo, principalmente. Então, Leão de Fogo é bem importante aí pro seu Hades jogar, pro seu Hades ser bem eficiente, já começar a partir dali abrindo o plano de uma forma bem eficiente. Outras cartas que podem ser equipadas nele, a carta padrão exclusiva de tanque, Montanha, Shiryu Divino, Defesa de Laido, carta do Castelo, a carta da armadura de Libra. Inclusive a armadura de Libra eu super recomendo pro seu Hades. Você tem uma armadura de Libra aí, pode pôr no Hades, que ela é muito boa. Ela dá velocidade de ataque, ela dá defesa, é uma carta maravilhosa. Aquela carta da armadura de Libra, ela é um pão. Ela é um pão doce que veio para as nossas vidas para nos ajudar a fazer tudo que precisamos. Mas enfim, fora isso, você pode colocar aí a carta do espelho, a carta de redução de controle também, que é excelente para ele. Então são cartas muito boas que vão encaixar perfeitamente no seu Hades. Das cartas novas, eu não lembro o efeito dessas duas cartas aqui, mas se eu não me engano elas pegam em todos os personagens. Uma delas é para melhorar escudo e a outra eu não lembro para o que é. Então quando eu tiver uma certeza, quando eu lembrar o efeito delas, eu vou deixar aqui no comentário fixado. E aí a gente desenvolve aí outros carteados com as cartas novas. Mas essa carta aqui excelente pro Hades, tá? Porque reduz o primeiro efeito de controle em 72%. Só que aí cada vez que ela ativar vai ser metade da redução que ela teve anteriormente, tá? Podia manter 72%? Podia, né? Porque pelo menos acabava com o time de gelo. Porque só chega boneco pra bufar o time de gelo. Eu não aguento mais Yoga e Camus divino no meta, que tem que acabar com sumir com esses bonecos aí, botar fogo, tacar miolo de pão assim pra eles comer. Alguma coisa assim. Mas enfim, não tem tantas cartas assim aqui agora não. Eu acho que assim, essas cartas exclusivas, tanque, suporte, não sei o que, devia ter uma versão delas vermelha aqui, pra pegar e enfiar nesses bonecos aí, porque só essas douradas não dá conta do recado não. Mas enfim, gente, artefato pro Hades, eu tô utilizando aqui, eu nem lembro o que eu tô usando, gente. Ah, eu tô usando o escudo da Medusa, que é muito bom, porque quando ele sofre dano, ele vai lá e aplica Petrificar nos bonequinhos ali. Contra o Shun Divino é ruim porque não vai pegar, né? A gente já sabe que não vai pegar contra o Shun Divino, mas contra outros times assim pega. Só que se não quiser colocar lá, você pode chegar aqui, ó. Cadê os artefatos? Meus artefatos não tá muito upado não, então não quero ninguém me enchendo o saco depois não. Você pode pegar aqui o Hades e simplesmente enfiar ele aqui no Rosário, que vai funcionar muito bem também. Outro artefato que vai funcionar bem no Hades é o escudo de Athena. O escudo de Athena vai funcionar bem pra ele. Cadê ele aqui, ó? O escudinho de Athena vai funcionar bem pra ele. O cetro, se você quiser que ele ult mais rápido, porque o Hades é um personagem bem lento, ele vai funcionar também. O cetro vai funcionar. Barra dupla pode funcionar também, escudo de ouro vai funcionar. Então o Hades ele é um personagem bem tranquilo de você estar fazendo escalação de artefato, tá? Não é muito complicado de mexer com ele não.
Ele não é um personagem que te dá tanta dor de cabeça. É fácil de botar cartas, é fácil de botar no time, é fácil de posicionar, é fácil de jogar, é fácil de encaixar no artefato. Você só vai ter problema pra usar o Hades se você tiver o cérebro de uma batata. Porque ele é o boneco mais fácil que existe dentro do jogo. Então, só se você quiser ter problema com eles é que você vai ter problema de montar o seu Hades. É apenas isso. Outros personagens são mais chatos, que precisa de time, precisa de composição, precisa disso, precisa daquilo. O Hades, ele não tem esses problemas. Quase qualquer time que você enfiar ele vai jogar. Tá certo que o time de trevas é melhor, porque tem os vínculos, ele encaixa melhor, a jogabilidade funciona melhor. Só que preciso do time de trevas para jogar com Hades? Se você tem, usa. Se você não tem, não precisa. Você pode colocar ele no time de gelo, que ele funciona perfeitamente no time de gelo. Na verdade é uma das melhores composições para ele, time de gelo. Você pode colocar ele num time mais tanque. Você pode colocar ele num time mais pay to win, com Odisseus e Chacaraia, que vai funcionar perfeitamente, que ele vai encher o saco junto com eles dois, do jeito que ele enche o saco todo mundo. Porque o Hades ele não tem limitação. Ele vai jogar com Artemis, ele vai jogar com Toma, ele vai jogar com Chacaraia, vai jogar com Odisseus, ele vai jogar com Aldebaran Divino, inclusive o combo dele com Aldebaran Divino é bom demais, gente. Né, tentando exaltar boneco desnecessário, não, mas é muito bom, vamos ser sinceros. Eu vejo muito aqui Hades com Aldebaran Divino. Tá certo que o Odisseus tá na aba, o Odisseus tá na aba. Mas não podemos ignorar que o Aldebaran Divino está lá e tá cumprindo a função dele. Mas enfim, gente, o vídeo foi esse, espero que tenha sido bom pra vocês. Qualquer dúvida deixem aí nos comentários. Se não tiver dúvidas, bom, se tiver dúvida pode mandar pra mim que eu vou responder se eu souber. Se eu não souber, a gente procura junto e descobre a solução. Falou, valeu, até a próxima e let it go!